Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme e hoje eu vou trazer para vocês a resolução de um exercício de um retificador de meia onda controlado, onde basicamente eu vou ter uma fonte, um SCR e um resistor para controlar a tensão nessa carga. Então, se eu não quisesse controlar a tensão, bastaria apenas ligar uma fonte e o resistor, certo? Mas, como eu quero controlar a tensão nessa carga, eu aplico um SCR. Então, o exercício é o seguinte: projetar um circuito retificador meia onda controlado para alimentar uma carga resistiva de 15 ohms, com uma tensão RMS de 50 volts, a partir de uma fonte de tensão alternada de 80 volts RMS. Inicialmente, utilizou-se um ângulo de disparo aleatório de 10 graus. A partir disto, calcular a tensão média e RMS para este ângulo de disparo inicial. Determinar qual o ângulo de disparo correto para que a carga seja alimentada com 50 volts RMS e determinar o fator de potência do circuito. Então, inicialmente eu vou colocar 10 graus de disparo e eu vou ver o que acontece com a minha tensão média e a tensão RMS. A partir disso, eu vou achar o ângulo correto para que nessa carga eu tenha efetivamente 50 volts RMS. Depois da resolução do exercício, eu vou simular esse circuito do PSIM, verificar as formas de onda para ver se está funcionando certinho. E eu também vou utilizar uma TIC para conferir os resultados. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, eu estava resolvendo esse exercício, só que a resolução dele demorou mais ou menos uns 40 minutos. Então, para o vídeo não ficar extremamente longo, eu acelerei ele e vou apenas comentar, beleza? Então, como base eu estou utilizando o livro do Daniel Hart, Eletrônica de Potência, especificamente na página 94. Aqui estou anotando os dados iniciais: resistência de 15 ohms, a fonte de entrada 80 volts RMS, um ângulo inicial de 10 graus e a tensão RMS na carga de 50 volts RMS. Então a letra A ela pede para calcular a tensão média, essa é a equação que nós temos para calcular a tensão média. A gente sabe que a tensão de pico é 80 vezes raiz de 2. E aí basta resolver essa integral, né? A gente sabe que a tensão de pico é uma constante. Só resolver de π até alfa. A integral de seno é menos cosseno. Fazendo ali um jogo de sinais, a gente consegue fazer um algebrismo aí bem simples. Apenas substituindo os valores. Aí é só jogar na calculadora, né? Então nós temos que a tensão média para um ângulo de 10 graus é 35,73 volts. Agora, para calcular a tensão RMS, nós temos uma equação pronta lá no livro do Hart, basta substituir. Porém, ali dentro da raiz, nós temos que colocar o ângulo em radianos, então basta fazer uma simples transformação. Então, para 10 graus em radianos nós temos 0,1745, o que vai dar 55 volts RMS. Só que a nossa carga ela precisa de 50 e não 55. Então, agora na letra B a gente vai calcular o ângulo correto para que dê 50 volts RMS. A equação geral para a tensão RMS é essa daí. Raiz quadrada de 1 sobre π da integral de alfa até π da tensão de pico ao quadrado vezes seno ao quadrado. Aí, para retirar essa raiz, eleva os dois lados ao quadrado. O que sobra é só tensão RMS ao quadrado e eu fico só com a integral, né?
o 2π é uma constante, eu vou passar ele multiplicando. A tensão de pico que está dentro da integral também é uma constante, eu posso tirar ela e vou passar ela dividindo, né? O 50 ao quadrado ali é a tensão RMS que a gente quer. Na trigonometria nós temos uma propriedade em que eu substituo esse seno ao quadrado. Eu só abri um parênteses para resolver esse seno ao quadrado, em que é a mesma coisa que a integral de meio menos cosseno 2t sobre 2. Então, resolvendo isso daí, dá t sobre 2 menos seno de 2t sobre 4. Aí eu substituo isso ali dentro da integral. Então, eu vou fazer aquilo ali de π menos aquilo ali com alfa, né? A gente sabe que seno de 2π é zero. Fazendo ali um jogo de sinais, eu passo o π meios para o outro lado, que resulta nisso daí. Então ali eu faço o mínimo múltiplo comum. Esse 4 vai passar multiplicando para o outro lado. Tudo isso multiplicado por 4, que resta sendo 2α menos 2α. Também, na trigonometria, nós temos uma propriedade para esse seno de 2α, em que eu posso substituir ele por seno de alfa cosseno de alfa. E vai sobrar aquele 2, né? Como nos dois termos eu tenho 2, esse 2 ele vai ficar em evidência. Ali eu já multipliquei aquele 4 do lado esquerdo da igualdade. E no lado direito ficou o 2 em evidência, né? Depois eu só substituo os valores. No lado esquerdo da igualdade vai dar menos 0,6872. Para resolver essa igualdade aí, eu tenho que utilizar a calculadora. Coloco em radianos, vou em aplicativos, resolver, insiro aquela equação que eu tenho ali. E clico em numérico. E clico em resolver aqui no canto inferior direito. O que vai me dar um ângulo de 1,09. Então, eu tenho que fazer a transformação, né? Para saber em quantos graus que vai disparar. Então, a gente conclui que para a carga ter 50 volts RMS, eu preciso de um ângulo de 62,7 graus. Para calcular o fator de potência, eu faço a potência ativa sobre a potência aparente. Eu tenho todos os valores, então basta substituir. Então está aí a resolução para vocês. Agora eu vou colocar essas equações no MathCAD para conferir os resultados, né? Então, após realizar os cálculos na mão, agora eu vou simular esses cálculos no software MathCAD. Eu recomendo bastante esse software, eu utilizo ele bastante. É um software muito bom, software matemático. Então, quando você tiver problemas não muito triviais para resolver, no caso dessa integral, por exemplo, da letra B, então eu recomendo você fazer o exercício na mão e depois conferir pelo MathCAD. Beleza? Então vamos lá. Então, galera, nessa parte também tive que acelerar um pouco, porque senão ia demorar demais. Então, eu declaro algumas variáveis, como a resistência, o ângulo inicial. Aí eu converto o ângulo em graus
para radianos, que depois eu vou precisar para calcular a tensão RMS. Então, calculando a letra A, tensão média. Sobre 2π vezes a integral de π de alfa em radianos até π da tensão de pico vezes o seno de t dt. A tensão de pico tem que declarar 80 vezes raiz de 2, eu havia esquecido. Então lá em cima, agora basta apertar igual. Então esse valor fecha com o que a gente calculou. Agora a tensão RMS. Utiliza aquela fórmula pronta do livro do Hart. Lembrando que aí dentro dessa raiz a gente coloca o alfa em radianos, como a gente já calculou ali em cima, basta declarar ele, aí aperta o igual e vai dar o valor que a gente calculou lá. Só que na resolução com a mão, fazendo na mão, a gente chegou no valor de 55. São valores bem próximos, então dá para considerar. Ali em cima eu só mudei 80 volts RMS, porque ficou sublinhado ali o VRMS, né? O Mathcad ele vai entender como duas variáveis, uma variável só e dois valores. Então só mudei lá em cima para VIN RMS. Aí na letra B, a gente sabe que a tensão RMS que a gente precisa é 50, então eu utilizo o igual booleano do Mathcad, onde eu vou calcular uma variável que está dentro da equação, não ela igualada. Então, digitando given, o 50, o igual booleano e o resto da equação, e posteriormente digitando find com o alfa correto, utilizando aquela flechinha lá em cima e apertando igual, simplesmente, rapidamente vou achar o ângulo. Então você vê que aquela integral que eu demorei meia hora para fazer, o Mathcad faz em menos de 1 minuto. E vocês também veem que o ângulo necessário para que a carga tenha 50 volts RMS é 1.09, assim como a gente tinha calculado. Agora eu transformei esse ângulo em graus, que foi exatamente o que a gente calculou, 62 graus. E na letra C a gente faz o fator de potência, colocando os valores diretos mesmo. Então resultou aí num fator de potência 0.62, exatamente o que a gente tinha calculado. Então, pessoal, após realizados os cálculos aí na mão e pelo software Mathcad, nós vamos simular esse circuito agora utilizando o software PSIM. Inclusive é um software que eu recomendo bastante. É um software de simulação muito bom. Então vamos lá, como eu disse anteriormente, nós precisamos de uma fonte, precisamos de um resistor. Clicando com o botão direito do mouse, a gente consegue girar ele. Precisamos de 2 multímetros, um para a fonte de entrada e outro para a tensão na carga. Precisamos de um SCR
e um controle de gatilho, certo? Basicamente são esses componentes. Agora a gente vai clicar aqui e vai conectar esses componentes um no outro. Só fechando a malha, conectar o multímetro na fonte de entrada, ligar o multímetro da carga e o controle de gatilho no terminal do gate do meu SE, ok? Então, na nossa fonte de entrada nós temos 80 volts RMS, que significa que é 80 raiz de 2 e 60 Hz, uma frequência de 60 Hz. Só ativando aqui os nomes para aparecer aqui. Aqui nosso multímetro da tensão de entrada. Aqui o nosso SR. O nosso resistor. Aqui eu vou colocar 1, porque depois eu vou precisar do valor desse resistor para calcular o fator de potência no gráfico. E aqui o nosso multímetro da carga. Aqui o nosso controle de gatilho, frequência 60 Hz, número de pontos dá para colocar 4. Pelos nossos cálculos, o nosso ângulo de disparo é em 62,7 graus. O próximo vai ser 180. O próximo vai ser 242,7. E o último em 360 graus. Depois eu mostro para vocês o porquê desses 4 pontos, beleza? Então, tá aqui o nosso circuitinho. Basta clicar em Simulate Control. Coloca o reloginho aqui. Como nós temos uma frequência de 60 Hz, creio que 1 segundo já é o suficiente. E clica em simular. Como a gente quer conferir, basicamente a gente quer fazer uma comparação da forma de onda da fonte de entrada com a forma de onda da tensão na carga. Então a gente vai adicionar o multímetro da fonte e o multímetro da carga. Clique em OK. Está aqui a forma de onda. As duas. Então antes de dar um zoom aqui, eu vou mostrar para vocês o valor RMS e o fator de potência que deu. Eu só não vou dar o zoom agora, porque o cálculo que ele faz aqui em cima é de acordo com o número de pontos que eu tenho aqui. Então se eu tiver menos pontos, o meu cálculo sai menos preciso. Ok? Então vamos clicar aqui em RMS. Nós temos que uma tensão de entrada é 80 volts RMS e a tensão na carga é 50, que foi o esperado, né? Nós calculamos um ângulo de disparo para que na carga ficasse 50 volts RMS, certo? O fator de potência deu 0,62, que é exatamente o que a gente calculou, certo? Então os valores batem. Agora vamos dar um zoom aqui para a gente verificar essa forma de onda. Olha aí, pessoal, que belezinha. Então olha só, a forma de onda em azul é da fonte de entrada, certo? A forma de onda em vermelho é a nossa meia onda controlada. Porque vejam só, lembram lá que no controle de gatilho eu configurei 4 pontos. Nós sabemos que aqui em cima é 90 graus, 0, 90, 180. 90 graus, o nosso ângulo de disparo para que a tensão na carga fique 50 volts RMS é 62 graus, que é exatamente aqui. Então, aqui o SR vai disparar, aqui ele vai disparar novamente, 270 está aqui, ele dispararia novamente em 242, mas como é uma meia onda, ele não vai disparar. E aqui 360. Depois ele repete o ciclo novamente.
Então essa aqui é a nossa forma de onda, pessoal. Esse tipo de componente ele é muito utilizado para quando a gente não precisa utilizar 100% da tensão na carga. Como a nossa fonte de entrada era de 80 volts RMS e a nossa carga apenas necessitava de 50 volts RMS, então é bastante conveniente utilizar um SCR, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiz aí a resolução, a simulação no MatCAD e no PSim. Beleza? Deem um like no vídeo aí e até o próximo vídeo. Até mais.